Olá, meu caro aluno, bem-vindo a mais uma aula do curso de antibiótico terapia do professor Sérgio Araújo. Hoje nós teremos a nossa aula de número 3. A aula de número 3, ela tem um título: Estratégias para usos dos antimicrobianos. Então, será que a gente sabe de fato usar o antimicrobiano? Será que o antimicrobiano ele precisa apenas saber qual a indicação? Como eu seleciono? Será que ele precisa de mais dados? Será que o uso racional que aprendemos na aula anterior, as informações, elas são suficientes para que possamos montar a melhor estratégia para usar o antimicrobiano? Então nós veremos nessa aula vários aspectos que podem levar à falha ou ao sucesso terapêutico do antimicrobiano. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, eu sou graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje eu sou professor do Departamento de Farmácia, do curso de Farmácia da UFRN também. Eu tenho um canal no YouTube chamado Posologia, onde eu posto todas as semanas um vídeo novo falando desse mundo maravilhoso da farmacologia. E se você quiser acompanhar mais de perto o meu trabalho, já me segue o meu perfil no Instagram, é o @prof.sergioaraújo. Então vamos direto aqui para o conteúdo da aula, que é que nós veremos na aula de hoje. A aula de hoje ela vai ser dividida em 5 partes. Na primeira parte, nós vamos ver as causas mais frequentes de falha terapêutica. Então, será que o que nós vimos anteriormente, a gente sabe qual a indicação, a gente sabe selecionar o antibiótico, garantido que ele vai funcionar. Será que isso de fato é real ou ele pode falhar por N motivos? A gente vai discutir um pouquinho as possíveis causas de falha terapêutica. Na segunda parte da aula, também vamos falar os objetivos para se associar antimicrobianos. Por que será que a gente encontra muitas vezes antibióticos associados? Porque o antibiótico ele não é administrado isoladamente. Se a gente tem um padrão de sensibilidade àquele antimicrobiano já conhecido pelos micro-organismos. Terceira parte da aula, vamos falar sobre as normas para a correta associação de antimicrobianos. Então, os objetivos. Para atingir esses objetivos, a gente tem as regras, as normas. O que é que a gente precisa ser seguido? Quais são os procedimentos a serem seguidos para que os antibióticos possam ser associados de forma correta? Na quarta parte da aula, vamos falar sobre antibiótico profilaxia nas cirurgias e como selecionar, na quinta e última parte da aula, como selecionar o melhor antibiótico para uso a nível profilático. Então vamos começar com falhas na terapêutica antibiótica. Será que vocês conhecem alguma pessoa que utilizou um antibiótico e falhou? O antibiótico foi utilizado por determinado tempo e depois que terminou o tratamento, você observou que o antibiótico não conseguiu o objetivo principal, que é debelar aquela infecção. Será que no meio do tratamento já foi observado que esse antibiótico por alguma razão falhou? Quais serão as principais causas que possam levar o antibiótico a falhar? Então a gente vai ver agora na aula exatamente esse ponto. Então nós temos aqui mostrando, falhou. 4 causas mais frequentes que podem ocasionar falha terapêutica do antibiótico. Primeira delas, a gente tem alguns gráficos aí mostrando exatamente o nível a frequência com que isso acontece. A primeira delas é falha no diagnóstico. E eu já falei para vocês lá na primeira aula que às vezes o paciente ele tem uma infecção viral, mas ele é tratado com antibiótico, não vai funcionar. Às vezes o paciente ele tem um processo inflamatório e ele trata com antibiótico, também não vai funcionar. Então, falha no diagnóstico, obviamente que vai tratar para algo na qual não é uma infecção bacteriana. Então, tratamento empírico, quando é efetuado, ele deve ser adequadamente fundamentado. Minimamente, deve ser suspeitado de infecção bacteriana. A gente vai falar mais para frente de falha terapêutica. É outra questão.
Foi feito o tratamento com antibiótico, mas por alguma razão a bactéria ela é resistente ou tem algum outro mecanismo que possa justificar a não resolução daquela infecção. Mas falha no diagnóstico, o paciente dificilmente vai conseguir um resultado promissor para aquele tratamento, para aquela infecção. Segundo ponto, é falha no esquema terapêutico. Então, se o paciente utiliza o antibiótico na dose inadequada, a gente viu que a dose é extremamente importante lá na primeira aula. Se você perdeu o primeiro vídeo, a primeira aula, eu falei sobre os princípios gerais para o tratamento com antibióticos. E lá eu disse, a concentração para debelar uma infecção tem que ser a concentração inibitória mínima. E vejam que é mínima, tem que ser daquilo para cima. Acima daquela concentração, o paciente ele vai ser adequadamente tratado da infecção. Então, se a dose ela é inadequada, o paciente não vai atingir a concentração inibitória mínima, ou pode até atingir, mas dificilmente vai conseguir a concentração máxima. A gente viu que alguns antibióticos que são dependentes da dose precisam que a diferença entre a concentração inibitória mínima e a concentração máxima seja a melhor possível, seja a mais distante possível. Irregularidades, e vejam que está em parênteses aí, ou omissão. Por que omissão? Porque às vezes o paciente ele omite informações na periodicidade da administração. Se o tratamento foi prescrito para ser feito de 8 em 8 horas, é porque depois de 8 horas a concentração cai muito, ele vai ser eliminado, ele tem um tempo de meia-vida e ele vai ser eliminado, e a necessidade de repor aquele antibiótico para que a concentração fique sempre acima da concentração inibitória mínima. Se a periodicidade ela é maior, se em vez de 8 em 8 horas o paciente está tomando a cada 12 horas, em determinado momento a concentração cai, ou seja, o arsenal terapêutico não está agindo na infecção, não tá agindo na bactéria, e a bactéria volta a crescer. E a gente vai ver na próxima aula, falando em resistência, que isso pode ser os motivos pela qual é selecionado micro-organismos resistentes. Também duração inadequada do tratamento. O paciente precisa fazer o tratamento por 10 dias e faz por 5. E faz por 5 por quê? Porque com 5 dias, clinicamente ele está muito melhor. Ele está tratando infecção de garganta, em 5 dias ele está se sentindo super bem. Não está mais doendo, não está mais inflamado, ele está comendo bem. Ele para o tratamento. Por quê? Porque o antibiótico ele está causando diarreia. Vejam só, o paciente não tem mais sintoma na garganta, o antibiótico continua causando diarreia, por que eu vou usar o antibiótico? Ele para, né? Insuficiência de espectro de ação. Aí já é um erro da seleção do antibiótico. O antibiótico foi selecionado, mas o espectro de ação não consegue atingir aquele micro-organismo especificamente. Informação incorreta do antibiograma, às vezes acontece. O médico prescreve o antibiótico, faz um tratamento empírico, solicita um antibiograma, chega o resultado e foi feita a medição errada. A gente vai ver na aula de sensibilidade ao antibiograma. A gente vai ver que às vezes pode haver um erro na medição do halo de inibição e esse erro pode gerar um resultado errado. A bactéria pode se demonstrar altamente sensível, mas ela não é tão sensível assim, e aí essa informação incorreta faz com que a prescrição esteja correta. Falha involuntária e, mais uma vez, ou voluntária por parte do paciente. Ele pode fornecer informações erradas. Ele pode omitir informações que são importantes do ponto de vista do ajuste posológico do tratamento. Então, nós vimos, pode haver uma falha no diagnóstico, pode haver uma falha no esquema terapêutico, pode haver também falhas predisponentes. E aí as falhas predisponentes nem sempre elas se relacionam ou ao médico ou ao paciente. Então, infecções agudas fulminantes. Às vezes o paciente tem uma infecção aguda que consegue se estender, que consegue
se estabelecer de forma tão rápida que o tratamento ele não consegue acompanhar e muitas vezes essa infecção ela pode ser acompanhada de bactérias que são muito resistentes. Também emergência de suprainfecção. O paciente tem uma infecção no intestino, por exemplo, até mesmo pelo uso de antibióticos, seleciona algumas bactérias que são resistentes àquele antibiótico e é uma suprainfecção, ou seja, uma infecção por um número muito maior do que o esperado, numa velocidade muito maior do que esperada para aquele local da infecção. Antagonismo terapêutico. Às vezes o paciente vai utilizar 2 antibióticos associados, a gente vai falar disso na aula de hoje, antibióticos associados, onde um atrapalha a ação do outro, antagônicos. Também barreira que dificulta a ação. O paciente tem uma infecção nas meninges e utiliza um antibiótico, um aminoglicosídeo, que não atravessa as meninges. É uma barreira, então automaticamente aquilo vai gerar uma falha, aquilo vai produzir uma falha. Processos infecciosos fechados. Por exemplo, o paciente tem uma infecção no interior do osso e ali está num ambiente fechado onde o antibiótico não consegue penetrar. E aí a gente precisa pensar na farmacocinética que eu falei lá na primeira aula. Presença de corpo estranho mantenedor da infecção. O paciente tem uma prótese que está causando infecção e aquela prótese, se ela não for substituída, vai haver manutenção exatamente do agente ou do corpo que está causando a infecção. Professor, mas você falou que são 4 causas, eu estou vendo 3. Falha no diagnóstico, falha no esquema terapêutico, falhas predisponentes. E qual é a 4ª causa? A 4ª causa não está aqui nesse slide porque é uma causa que é muito maior do que ele caberia nesse slide, que é a resistência bacteriana. Deixa eu até mudar aqui a minha câmera. A resistência bacteriana. A gente vai falar disso nas próximas aulas. E aqui nesse slide tem uma observação extremamente importante. Importante conhecer o padrão de sensibilidade do hospital para ajustar a terapia antimicrobiana de acordo com os valores fornecidos pelo sistema de controle de infecção hospitalar. Muitas vezes a gente não leva isso em consideração. E o padrão, e aí às vezes um profissional trabalha em diversos hospitais, mas o padrão de sensibilidade daquele hospital é diferente um do outro. Isso faz com que uma prescrição não necessariamente, ou uma posologia não necessariamente, possa ser intercambiável entre 2 instituições. Porque o padrão de sensibilidade para aquela instituição é diferente, ali tem uma ecologia diferente, tem bactérias diferentes. Isso faz com que o serviço de controle de infecção hospitalar seja um serviço extremamente importante para ser consultado para que o médico não esteja prescrevendo um antibiótico na qual, naquela instituição, existem vários micro-organismos resistentes. A gente vai falar nisso nesse curso de antibiótico terapia também. Então, nós temos aqui resultados da associação de antibióticos. O que é que a gente espera? Bem, quando a gente vai fazer o tratamento com antibiótico, a gente espera que haja o quê? Um sinergismo. Ou seja, que haja uma potencialização. Se a gente vai associar antibióticos, a gente espera que haja uma potencialização dessa associação. Que os 2 juntos seja melhor do que cada um separadamente. Isso é o que se espera. Nem sempre a gente consegue isso. Às vezes o que a gente consegue é antagonismo. Quando um antibiótico prejudica a ação do outro, que é o que a gente viu nas falhas. Às vezes, associar antibióticos é a causa da falha, principalmente quando se associam antibióticos que são errados. Por essa razão, a gente precisa seguir normas. A gente tem aqui um conjunto de normas básicas para a correta utilização de associação de antibióticos. Deixa eu mudar mais uma vez minha câmera para que a gente não possa esconder nenhuma informação. Então, nós temos várias normas aqui. Antibióticos bactericidas, parâmetros laboratoriais, o que é que a gente deve conservar, o que é que a gente deve evitar, quais são os aspectos relacionados ao sinergismo
e quais são os aspectos relacionados às indicações dos antibióticos que a gente precisa saber na hora de associar antibióticos. Então vamos ver o primeiro, parâmetros laboratoriais. Sempre que possível, recorrer aos métodos laboratoriais que possibilitem a demonstração do agente etiológico e da doença infecciosa antes de iniciar o tratamento. Nem sempre isso é possível, por isso que começa a frase, sempre que possível. Por quê? Porque às vezes a infecção ela pode evoluir para uma infecção mais grave. E se a infecção ela evoluir para uma infecção mais grave, há necessidade de se iniciar o tratamento de forma empírica. Ou seja, há necessidade de iniciar o tratamento sem se conhecer com certeza qual é o micro-organismo, qual é a sensibilidade dele. Baseado em quê? Baseado na epidemiologia, baseado nos protocolos epidemiológicos. Se não houver necessidade de iniciar o tratamento empírico, é sempre que possível, se souber qual é o micro-organismo, qual é o grau de sensibilidade desse micro-organismo antimicrobiano, melhor. Só que aqui nós temos vários pontos a serem levados em consideração com relação aos parâmetros laboratoriais. E o primeiro ponto é coleta do material. Não adianta você enviar um material para o laboratório se o material não é o melhor material. Se o paciente tem uma infecção no líquor e você manda para o laboratório amostra de sangue, a amostra de sangue não necessariamente vai estar contaminada. Haveria necessidade de se coletar líquor. Se você envia para o laboratório amostra de sangue, mas o paciente tem infecção intestinal, uma diarreia infecciosa, não necessariamente o sangue vai estar infectado. Então, a escolha do material a enviar para o laboratório é de suma importância para que o resultado não seja negativo de forma falsa, seja um falso negativo. A escolha do material a enviar é extremamente importante. Outro ponto importante com relação aos parâmetros laboratoriais é realizar a coleta antes do início do tratamento. Vejam, antes do início do tratamento. Por quê? Porque quando se inicia o tratamento, o antibiótico vai agir no material que vai se enviar. Se você envia o material depois que iniciou o tratamento, é possível que o resultado é negativo. Mas deu negativo porque é negativo? Não, deu negativo porque você já iniciou o tratamento. Então, antes de iniciar o tratamento, coleta o material, envia para o laboratório, inicia o tratamento empírico. Quando o resultado chegar, aí se faz a decisão se o tratamento se mantém ou se o tratamento vai ser alterado. O próximo ponto é iniciar o tratamento empírico sempre que possível e os resultados forem demorados. Você não vai esperar pelo resultado. Se o resultado for demorado, se a infecção é uma infecção que pode se complicar, por exemplo, o paciente tem infecção urinária. Infecção urinária não complicada, ele pode se transformar em infecção urinária complicada. Você não vai esperar o resultado de um antibiograma, uma cultura, uma urocultura. Vai iniciar o tratamento de forma empírica, espera o resultado, coleta o material, envia para o laboratório, espera o resultado e quando o resultado chegar, se faz ou não ajuste. O próximo ponto com relação aos parâmetros laboratoriais. A associação ela deve ser baseada na farmacodinâmica. Não faz sentido nenhum utilizar dois antibióticos beta-lactâmicos que tenham o mesmo mecanismo de ação, a não ser que tenha por finalidade o aumento do espectro. A gente vai falar sobre isso. Se o objetivo for aumentar o espectro, dá para utilizar dois beta-lactâmicos, mas é preferível que se utilize sempre dois antibióticos de mecanismos de ação diferentes. O próximo ponto é a associação, ela deve ser baseada também na farmacocinética. Mesmo que o micro-organismo seja sensível, mesmo que o alvo farmacológico seja o mais indicado, se o antibiótico não chega ao local de ação, ele não consegue agir. Ele precisa chegar no foco da infecção. Precisa se pensar na farmacocinética do antibiótico para se fazer a associação. O próximo ponto é modificação da terapêutica baseada na susceptibilidade após o resultado do antibiograma. Enviou para o laboratório, recebeu o resultado do antibiograma,
Você não precisa manter o tratamento se o tratamento não é o mais adequado. Obviamente, se o paciente tiver melhora clínica, o tratamento até pode se manter. Mas se o paciente não tem melhora clínica, você recebeu o resultado, identificou o micro-organismo, sabe qual antibiótico mais sensível, a alteração, a substituição, ela precisa ser feita. E o próximo ponto é evitar associações que não tenham justificativa científica. Antibiótico que não faz sentido, ele não deve ser utilizado. Como uma forma de testar, não. Se você tem evidências científicas, pode ser utilizado sim. Então esse é o primeiro ponto, né, das normas básicas para a associação de antibióticos. O segundo ponto é antibióticos bactericidas. Então a gente deve sempre preferir o uso de antibióticos bactericidas quando a gente vai associar antibióticos. Então quais são os antibióticos bactericidas? Beta-lactâmicos podem ser associados, por exemplo, com aminoglicosídeos. É uma associação muito racional. O antibiótico beta-lactâmico tem um alvo farmacológico, o aminoglicosídeo tem um outro alvo farmacológico, ambos são bactericidas, faz muito sentido. Vancomicina também tem alvos diferentes e também é bactericida. E as quinolonas. Então, os 4 principais antibióticos bactericidas: beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicinas e quinolonas. É preferível sempre utilizar associação com eles. Mas, às vezes, a gente tem antibióticos bacteriostáticos. A clindamicina, cloranfenicol, macrolídeos e tetraciclinas. Deve-se evitar de qualquer custo os antibióticos bacteriostáticos? Não, não deve se utilizar a qualquer custo. Mas é preferível, quando a gente associa, utilizar antibióticos bactericidas. Bactericidas e bacteriostáticos, às vezes, eles têm um potencial de antagonizar o efeito um do outro. Já que o bacteriostático vai inibir o crescimento bacteriano, às vezes é o crescimento bacteriano quem faz com que o antibiótico bactericida ele tenha ação. Então vejam que a associação bactericida com bacteriostático às vezes ela não é racional. É preferível sempre utilizar a associação com antibióticos bactericidas. Então vimos aqui a segunda norma. A terceira norma ela se refere ao que deve-se evitar. Então o que a gente deve evitar na hora de associar antibióticos? Deve-se evitar o tratamento de infecções leves com a presença de um único agente etiológico com sensibilidade definida. Evitar associar antibióticos se é uma infecção leve, se é causada por um único micro-organismo e se conhece a sensibilidade desse micro-organismo, por que vai associar? Utiliza, evidentemente, um único antibiótico. Também deve-se evitar associações que não proporcionem aumento significativo do espectro antimicrobiano. Se vai associar, um dos objetivos claros é de que isso vai aumentar o espectro. Se não aumenta o espectro, qual é o sentido em se associar ao antibiótico? E o terceiro ponto é emprego de antibióticos cujos potenciais efeitos adversos sejam coincidentes. O antibiótico ele é nefrotóxico. Eu vou associar com outro antibiótico que eu sei que também é nefrotóxico. Não, essa associação ela vai amplificar o efeito tóxico, talvez mais do que o efeito terapêutico. Então, se nós temos os pontos aqui a evitar, existem, evidentemente, também as normas para que se deve conservar. Deixa eu mudar aqui minha câmera. O que é que a gente deve conservar? Então, se o antibiótico, se a gente tem uma associação, a gente conhece as doses individuais de cada antibiótico, uma das coisas que a gente deve conservar é as doses de cada antibiótico individualmente, né, prescritos isoladamente. Também a gente deve conservar a terapia sequencial. O que é terapia sequencial? Então, geralmente, quando o paciente é tratado com antibiótico, principalmente quando ele é tratado no hospital, a terapêutica começa com a via intravenosa, principalmente se o paciente tem um potencial muito grande para agravamento daquela infecção.
Então, se o paciente iniciou com a via endovenosa, quando houver melhora clínica, ele deve substituir a via endovenosa pela via oral. Isso deve se conservar. E uma outra coisa que se deve conservar com relação à associação é o uso profilático de antibióticos em cirurgia. Então, durante a cirurgia, muitas vezes, dependendo do local da cirurgia, há um risco grande de infecção. Com esse risco elevado de infecção, é importante que seja feito um uso profilático, ou seja, um antibiótico, antes mesmo da infecção se iniciar, para que ela não se inicie. Então, vimos também o que preservar, o que conservar. Vamos falar agora sobre o sinergismo. Quais são as normas com relação ao sinergismo? Então, o sinergismo é o que? A gente viu. Sinergismo é quando a gente pretende que haja uma soma, uma potencialização da associação. Ou seja, os dois antibióticos eles vão funcionar melhor do que cada um separadamente. E são utilizados principalmente associações prevendo o sinergismo quando a infecção ela é grave e quando a gente visa principalmente ampliar o espectro antimicrobiano. Quais são os exemplos? Quando a gente utiliza, por exemplo, ampicilina com gentamicina, ampicilina é um beta-lactâmico, a gentamicina é um aminoglicosídeos, dois antibióticos que são bactericidas, são de espectros diferentes, são de mecanismos de ação diferentes, ou seja, eles estão incluídos estritamente na norma de uso de associação de antibióticos. É utilizado para tratar endocardite por enterococo, porque essa associação ela amplifica o espectro de ação do antibiótico. Um outro exemplo, benzilpenicilina com gentamicina para tratamento de endocardite por Streptococcus viridans, ampicilina mais gentamicina, endocardite por Streptococcus viridans, benzilpenicilina com gentamicina. Vejam que mudou porque mudou o micro-organismo. Então, o espectro de ação mudou. E um outro exemplo, nós temos a penicilina de espectro ampliado, a piperacilina, associado ao aminoglicosídeo, pode ser a micacina ou gentamicina, se houver uma infecção grave por enterobactéria. Então, se suspeita por uma infecção grave por enterobactéria, a associação de piperacilina com a micacina ou piperacilina com gentamicina é a mais indicada. E a última norma, para a gente finalizar aqui as normas básicas para o uso da associação de antimicrobianos, é a indicação. Então, o que a gente precisa levar em consideração com relação à indicação para o uso de antimicrobianos. O primeiro é infecções graves. O paciente tem infecção grave. O paciente, essa infecção grave, ela não tem diagnóstico etiológico definido. Ou seja, eu sei que ela é grave. Eu não sei qual é o micro-organismo. Para ampliar o espectro, se a gente sabe que os antimicrobianos eles são bactericidas, são de mecanismos de ação diferentes, é indicado uma associação desses casos. Infecção grave quando o agente etiológico é desconhecido. Mas quando a infecção ela é mista, seja grave ou seja leve, ela é mista. Você sabe que é por mais de um micro-organismo. Você sabe que os agentes não são sensíveis a um único antimicrobiano, a associação ela também é indicada. Um outro ponto para indicação é para reduzir a emergência de cepas bacterianas resistentes. É isso que acontece, por exemplo, na tuberculose. A tuberculose, o protocolo para tratamento da tuberculose é com a associação de antimicrobianos. E essa associação ela acontece exatamente para evitar que haja seleção de cepas resistentes e, consequentemente, que a infecção ela possa perdurar mais em algumas pessoas. Um outro ponto é para proporcionar sinergismo contra determinado agente infeccioso. Então, se a gente quer amplificar a ação de um antimicrobiano para um micro-organismo em específico, a associação ela também é indicada. E quando a associação comprovadamente irá acelerar o tempo de cura da infecção. Então, nesses casos, a gente tem obrigação de fazer uma associação. É indicado se fazer a associação de antimicrobianos. Nós vimos as normas para a associação de antimicrobianos. Então, são algumas normas: uso de antibióticos bactericidas,
a presença ou a identificação do agente etiológico, alguns pontos que a gente deve conservar ou deve evitar. Os antibióticos associados, eles precisam ter características sinérgicas e em que momentos a gente deve indicar a associação de antibióticos. Agora a gente vai falar da antibiótico profilaxia, ou seja, usar o antibiótico antes de haver uma infecção, para prevenir infecção. Um dos principais pontos que a gente deve utilizar o antibiótico para prevenir uma infecção é nas cirurgias. Só que não deve ser utilizado sem critério nenhum. Vejam que aqui na tela a gente tem vários critérios para utilizar a antibiótico profilaxia nas cirurgias. Primeiro, deve-se utilizar quando apenas um ou poucos patógenos estiverem envolvidos naquela cirurgia, naquele campo cirúrgico. Também, para se fazer antibiótico profilaxia na cirurgia, deve-se conhecer a microbiota local do hospital, da instituição ou até da região. Deve-se conhecer qual é o grau de sensibilidade desses micro-organismos. Então, terceiro ponto, a sensibilidade desses patógenos ela deve ser previsível. Você deve saber não só a microbiota, mas deve saber o grau de sensibilidade também. A indicação e escolha do antimicrobiano ela deve ter valor cientificamente comprovado. Antibiótico profilaxia não é consenso. Muitos trabalhos mostram que não faz diferença nenhuma utilizar antibiótico como profilático. Então, ele precisa ter um peso científico, ele precisa ter evidência científica, que é exatamente o próximo ponto. Por ser de eficácia limitada, a profilaxia com antimicrobianos não substitui as demais medidas de prevenção. Medidas de higiene geral, elas devem ser mantidas mesmo se for feita antibiótico profilaxia. A troca de curativo, lavagem das mãos, antibiótico profilaxia não substitui nada disso. Também o alto risco de ocorrer infecção é com cirurgia de cólon. A cirurgia de cólon é chamada de cirurgia suja, é uma cirurgia de fácil contaminação. Então é muito indicado o antibiótico profilaxia para cirurgia de cólon. Já nos implantes de próteses e nas cirurgias cardíacas, o risco é menor. Então não necessariamente antibiótico profilaxia vai ser utilizado nesse tipo de cirurgia. Alta propensão à infecção se documenta em quem? Diabéticos descompensados. Então, cirurgia em pacientes diabéticos descompensados é altamente recomendado antibiótico profilaxia nos idosos, nos imunodeprimidos, pacientes desnutridos, pacientes com obesidade mórbida, também nas cirurgias de longa duração. O risco de ter uma infecção é maior, por isso o antibiótico profilaxia ela é justificável. E nas cesarianas não complicadas, em que não há trabalho de parto não prolongado, se houver antibiótico profilaxia, ela deve ser feita em dose única. Então, antibiótico em dose única é antibiótico profilaxia recomendada nesses casos. E como se faz a seleção do antibiótico? Deixa eu mudar aqui minha câmera para a gente poder visualizar melhor. Como se faz a seleção do antibiótico? Primeiro, tem que pensar no espectro. O espectro para profilaxia é diferente do espectro para tratamento de infecção. O espectro tem que ser o mais estreito possível, dirigido para patógenos de origem endógena potencialmente causadores da infecção. Então você vai fazer uma cirurgia coloretal, você tem que pensar em enterobactérias. As enterobactérias estão nessa região do trato gastrointestinal. Não pode se pensar no antibiótico que seja de amplo espectro contra várias bactérias. Também é importante conhecer, para a seleção do antibiótico profilático, conhecer o padrão de sensibilidade local. Já falei isso várias vezes. É importante você saber qual é o grau de susceptibilidade e resistência da instituição e até mesmo do local, da cidade ou do país onde se vai fazer o procedimento cirúrgico. Para fazer antibiótico profilaxia, a via parenteral ela é a mais indicada. Por quê? Porque ela vai assegurar a obtenção de concentrações ideais e a duração por um período que abrange o ato cirúrgico.
baixa toxicidade e um baixo custo. Então, a preferência para antibiótico profilaxia não é qualquer antibiótico, preferencialmente beta-lactâmicos. Por quê? Porque beta-lactâmicos apresentam baixos níveis de efeitos adversos, então a toxicidade para os beta-lactâmicos está mais relacionada à hipersensibilidade do que à toxicidade em si. Também antibióticos que sejam fracos indutores de resistência, evitando-se cefalosporinas de terceira geração, evitando-se imipenem e meropenem e evitando-se a combinação piperacilina e tazobactam. Por que evitar esses? Porque esses são antibióticos de reserva. São antibióticos que são utilizados para infecções mais graves. Se a gente já utiliza como profilático, o que a gente está fazendo é ensinando para a bactéria, dando a receita para a bactéria para que ela possa desenvolver mecanismos de resistência. E o antibiótico utilizado para profilaxia, ele não deve ser um antibiótico de escolha para tratamento de infecções nosocomiais potencialmente graves, que é o caso dos antibióticos citados anteriormente. Como eu falei para vocês, se vai utilizar para tratamento de infecções graves, ele não é um antibiótico de escolha para profilaxia. Profilaxia é um antibiótico específico, seletivo, de espectro bem estreito e que ele sirve especificamente para bactérias daquela região onde a cirurgia está sendo realizada. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos apresentar as perguntinhas que a gente precisa que vocês pesquisem, que vocês possam avaliar, que vocês possam buscar as informações para que na aula a gente possa ter um processo de reflexão maior sobre o conteúdo. Primeira pergunta é: o que significa um micro-organismo sensível a antibiótico? Eu falei de halo, no início da aula. O que significa esses halos? A gente vai ver isso aí especificamente na próxima aula, na avaliação da sensibilidade ao antimicrobiano. Pergunta de número 2. Após determinar a sensibilidade ao antibiótico, eu devo substituir o tratamento atual? Então, eu já sei qual é o micro-organismo, eu já sei qual é o grau de susceptibilidade a determinado micro-organismo, então, claramente, eu já preciso substituir. Então, a gente vai ver isso em resultado do teste de sensibilidade aos antimicrobianos. E a pergunta número 3 é: quais as limitações na avaliação de sensibilidade aos antimicrobianos? Será que o resultado dele é limitado? Quais são essas limitações? Então a gente vai ver na parte da aula principais limitações dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Então por isso eu já faço o convite, não percam a quarta aula. Hoje nós estamos finalizando o módulo 1 do curso de antibiótico terapia. A aula 3 foi a última aula do módulo 1, que é o módulo introdutório. O módulo 2 começa com a aula 4. E a gente vai falar sobre a avaliação da sensibilidade aos antimicrobianos. Teste extremamente importante para a decisão se a terapêutica empírica ela se mantém ou ela vai ser substituída. Então, obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Até a próxima aula.